Fala galera, tudo bem? Esse é o segundo vídeo, revisão de hidráulica, do exercício 2 que o professor deu em sala e disse que o que vai cair na prova provavelmente seja parecido com o que ele deu. Então estou fazendo esse vídeo para ajudar vocês, tá? Ativem aí o sininho, inscrevam-se no canal, que eu vou fazer mais vídeos, não só de hidráulica, mas também das outras matérias. Que eu percebo que o pessoal fica com muita dúvida e também tem muita gente que não consegue estudar, né? Porque trabalha ao mesmo tempo e tal. É difícil. Então, eu vou fazer vários vídeos. Se vocês quiserem ir acompanhando, inscrevam-se aí no canal, repassem para os amigos de vocês, tá bom? Se tiver qualquer dúvida, pode mandar no WhatsApp, que vocês têm um número. Pode também mandar aqui no canal, sem problemas, tá bom? Então vamos lá. Esse aqui é o segundo exercício da revisão, tá? Nesse exercício, o professor deu a pressão em A, que vale menos 1.000 kg/força por metro quadrado, tá? Deu essas medidas. E ele pergunta, ele quer saber quanto vale o gama de B, desse líquido B aqui, ó. Porque, afinal de contas, é ele que está equilibrando essa outra parte aqui do circuito, né? Então, a gente precisa, antes de partir para a equação que eu ensinei para vocês no vídeo anterior, e eu vou tentar postar aqui nos comentários para quem não assistiu, antes de a gente partir para aquela equação que tudo fica mais fácil, a gente precisa fazer uma análise das medidas que ele deu, né? E também uma análise dos pontos, né? Dos pontos de pressão. Isso é importante. Antes de resolver o exercício, a gente precisa verificar se todas as medidas estão, né? Se todas as informações estão na mesma medida, na mesma unidade de medida. E também precisa verificar aonde tem ponto em comum. Por exemplo, a gente sabe que na mesma horizontal e no mesmo líquido, né, a pressão será a mesma. Ou seja, essa pressão exercida em D é a mesma pressão exercida aqui que eu vou chamar de D', né? Essa pressão exercida em F será a mesma, né? Nessa horizontal será a mesma pressão F'. Então a gente precisa ter esse cuidado porque na hora de resolver tudo fica mais fácil, tá bom? Então vamos lá. Em primeiro lugar, a gente precisa transformar quilograma-força em tonelada-força ou tonelada-força para quilogramas-força. Eu vou converter quilograma-força para tonelada-força porque a conta fica mais fácil. Ou seja, em vez de eu multiplicar isso daqui por 1.600 na nossa equação, eu vou multiplicar por 1,6. E esse aqui, em vez de 1.000, ele vai virar 1 tonelada-força. Isso aqui, uma regrinha de 3, você já consegue resolver, né? Você sabe que uma tonelada força é igual a 1.000 quilograma força, né? Eu quero converter 1.000 quilogramas força em X toneladas. Aqui ficou fácil porque você já consegue ver diretamente que 1.000 vai ser igual a 1, né? Mas imagina que aqui fosse 1,32 quilograma-força, entendeu? Imagina que fosse um número mais complexo, então, né, mais difícil de calcular de cabeça. Bom, aqui é regra de 3, né? Então você vai fazer esse vezes esse é igual a esse vezes esse, né? Então você vai ter 1.000 vezes 1 é igual a 1.000x. Então você vai chegar à conclusão que x é igual a 1.000 dividido por 1.000, corta, x é igual a 1 tonelada força
por metro cúbico. Tá? Isso daqui foi só a conversão para a gente entender quanto vale a pressão em A. Então aqui, ó, o meu PA é menos 1, porque ele deu menos 1000, né? Menos 1 tonelada força por metro cúbico, tá? Isso é só para efeitos de conta. A gente não pode multiplicar ou somar ou fazer qualquer operação comparando banana com maçã, né? A gente tem que comparar banana com banana, senão não dá certo. Então vamos lá. Vocês lembram da equação do exercício anterior? Para fazer aquela equação onde tudo desce é positivo e tudo sobe é negativo, eu preciso analisar quem está subindo e quem está descendo aqui, tá? Então, começando da esquerda para a direita, do ponto A até o ponto F, eu vou ter o meu A que está nessa horizontal aqui, né? O meu A está nesse ponto aqui. A pressão nesse ponto é igual nesse ponto. Ele está no mesmo líquido. Então, esse aqui é o meu PA. Então, de 3,15 para 2,65, tem essa coluna aqui de líquido A. Certo? Então, a nossa equação diz que pressão, né? Pressão em A, tudo que está descendo é positivo e tudo que está subindo é negativo, né? Nesse caso, essa coluna d'água está exercendo pressão para baixo, aqui em A, e eu tenho essa pressão aqui de D até na horizontal de G, fazendo pressão para cima. Só que eu não vou utilizar... Tá vendo que eu não tenho como calcular nessa horizontal? Porque isso daqui é ar, né? Isso aqui que o professor deu é ar, tá? E eu não tenho o gama do ar, né? Então não tem como calcular. Mas eu posso calcular desses pontos aqui, ó, desse ponto até esse. Por quê? Porque eu conheço esses valores, né? E eu também sei, um outro dado que o professor deu no exercício, que essa coluna de ar aqui, ó, a gente pode desprezar. Ou seja, o que ele quer dizer com isso? Ele quer dizer que a pressão em D é a mesma que a pressão em G, porque a gente não precisa considerar essa coluna de ar aqui, entendeu? Ele informou no exercício que poderia desprezar essa coluna de ar. Então, se eu calcular aqui, eu não chego a lugar nenhum. Agora, calculando aqui, eu consigo ter uma incógnita só, que é o que eu estou procurando, né? Então, vamos lá. Pressão em A mais essa coluna aqui de A, que vai de 3,15 até 2,65. Aliás, desculpa. Mais o ρ de A, né? Ρ não, gama, sempre confundo. Mais o gama de A vezes essa coluna aqui, essa medida, né? Então, essa medida vale 3,15 menos 2,65, certo? Aqui, a gente já chegou no ponto D', né? Como a gente falou anteriormente, eu posso transportar esse ponto para cá, porque o líquido é o mesmo, certo? E ele está na mesma horizontal. Então, eu vou desprezar essa parte aqui da nossa conta, porque ela não vai fazer diferença. Então, esse ponto eu transportei para cá, tá bom? Aí, a nossa análise anterior diz que a pressão em D é igual à pressão em G, porque a gente pode desconsiderar essa coluna aqui de ar. Então, pressão em D é igual a pressão em G.
Isso daqui ajuda muito porque é o seguinte, se a minha pressão em D é igual à minha pressão em G, então eu posso transportar esse ponto aqui para cá, igual a gente fez aqui na mesma horizontal. Mas presta atenção, não confunde com outro exercício que aqui pode ter um líquido diferente. Se aqui tiver um líquido diferente, você tem que considerar esse peso desse líquido aqui, entendeu? Aqui a gente só desconsiderou porque o professor falou que poderia desconsiderar. Ele deu no exercício que poderia desconsiderar. Então a gente não precisou analisar essa parte do circuito manométrico, tá? Então, a minha pressão em D é igual a minha pressão em G. Beleza. E de G para F está descendo. A gente aprendeu que descendo é positivo, certo? Se eu fosse considerar essa coluna aqui, ó, se aqui fosse um outro líquido e eu trouxesse esse ponto para cá, né? Ou seja, se todo esse líquido aqui tivesse preenchendo essa lacuna e eu conseguisse transportar esse ponto G para cá, então a gente estaria avaliando de D para G e aí nós estaríamos subindo. Subindo é negativo. Como a gente está analisando desse ponto para esse, vai ficar na nossa conta positivo. Então, mais o gama B desse líquido, gama B, vezes essa medida aqui. Essa medida eu já sei que é F. Está na mesma horizontal, vale 3 também. Aqui é 3,2. Então, 3,2 menos 3. Isso aqui é igual a zero. Tá? Beleza. Então, vou substituir os dados aqui. PA, a gente já encontrou, é menos 1. Então, menos 1 mais o gama A, que é 1,6 vezes 3,15 menos 2,65 dá 0,5 vezes 0,5 mais o gama B, que eu não sei, é o que a gente está procurando, né? Gama B vezes 3,2 menos 3 dá 0,2 vezes 0,2 é igual a zero. Resolvendo isso daqui, ó, resolvendo essa parte aqui do exercício, a gente tem menos 1 mais 1,6 vezes 0,5 é igual a menos 0,2. Então, menos 0,2 mais o gama B vezes 0,2 é igual a zero. Passando para o outro lado, eu vou ter 0,2 gama B é igual a 0,2. Opa! É igual a 0,2. O que eu fiz foi só passar isso daqui para o outro lado da equação, tá bom? Estava negativo, passou positivo. Então, meu gama B é igual, está multiplicando, passo dividindo. 0,2 dividido por 0,2. Meu gama B é igual a 1 tonelada força por metro cúbico. Fechou, galera? Qualquer dúvida que tenham, manda pra mim. Vocês têm o meu contato aí na faculdade. Quem não tiver, pode mandar aqui no vídeo que eu resolvo também, tá? O próximo exercício que eu vou fazer é sobre pressão na comporta. Eu separei aqui pra vocês, ó. O professor tinha feito pressão na comporta triangular. Então eu resolvi esse exercício.
Aqui já está todo resolvido, está todo passo a passo, mas eu vou gravar um vídeo exclusivamente para explicar, porque é difícil acompanhar assim, né? Então eu vou gravar um vídeo, vou explicar direitinho como vocês vão chegar no valor final de pressão, força resultante e também o centro de pressão que essa comporta triangular está sofrendo, beleza? Valeu, galera, um abraço.